Você já se perguntou por que continua olhando para o relógio justo naqueles momentos em que os números se repetem? 11 e 11. 22 e 22. 14 e 14. Coincidência? Ou será que existe algo por trás disso, esperando para ser visto, sentido, decodificado? O acaso raramente se repete com tamanha precisão. Há quem diga que é só um truque da mente, mas há também quem sinta que algo mais profundo está acontecendo, como se o universo estivesse piscando para você, discretamente, como se dissesse: "Ei, você está ouvindo agora?" Horas iguais são mais do que padrões visuais em um visor digital. Elas são como janelas, fendas simbólicas no tecido da realidade. Momentos em que a lógica do tempo parece se dobrar, para permitir que uma mensagem atravesse. Para alguns, parecem apenas números, mas para quem está sensível, são chamados sinais, ecos de uma linguagem antiga que não se fala, mas se percebe. E essa linguagem tem nome: sincronicidade energética. Quando você começa a escutar com a alma, o universo começa a falar com símbolos, não com palavras, mas com vibrações, não com explicações, mas com sensações. Imagine um código Morse invisível, não feito de sons curtos e longos, mas de repetições sutis, padrões recorrentes, pequenos acenos do campo vibracional. O número repete, o relógio brilha e algo em você desperta, mesmo que por um segundo. O símbolo aciona a presença. É como se a realidade dissesse: esteja aqui, agora. E então a dúvida surge: mas por que eu preciso disso? Por que busco tanto por sinais? É aqui que começa a parte mais delicada da história. A mente ansiosa precisa de respostas, precisa de validação, de confirmação, de controle. E em tempos incertos, ela se torna faminta por qualquer coisa que possa acalmar o caos interno. É aí que os sinais ganham força. As horas iguais aparecem como pequenos pontos de alívio, como se dissessem: está tudo certo, você está no caminho. Mas será que estão mesmo? Ou será que é você quem projeta sentido para aliviar a dúvida crônica que carrega? Será que as horas iguais surgem como resposta do universo? Ou como necessidade da sua mente? A verdade é que o cérebro humano é programado para buscar padrões. O que você repete emocionalmente, ele começa a rastrear. A atenção seletiva entra em ação. Você olha o relógio dezenas de vezes por dia, mas só memoriza aquelas em que os números coincidem. E então reforça a crença. E aí repete, e espera, e se inquieta. Porque no fundo, o que você quer saber é: eu estou no caminho certo? O relógio vira oráculo, o número vira profecia, a vida vira superstição. Mas a espiritualidade verdadeira não está no número. Está no que você sente antes e depois dele. Está na consciência que você ativa, não no padrão que você observa. É aqui que entra um ponto fundamental. O tempo linear nem sempre é suficiente para explicar o que acontece entre você e o universo. O relógio conta os minutos, mas a alma conta os significados. Carl Jung chamou isso de sincronicidade. Coincidências significativas que não podem ser explicadas pela lógica comum. Encontros de sentido entre o mundo interno e o mundo externo. E ele foi além. Disse que essas ocorrências são expressões de um campo mais profundo, onde o tempo e o espaço se entrelaçam com a psique. Você sente algo, o mundo responde. Ou talvez o mundo sinta algo e você responde. O tempo, nesse contexto, não é uma linha. É um campo, um organismo, um espelho. Ele se dobra, se cruza, se manifesta de forma simbólica. E quando você vibra em determinado padrão emocional, você começa a atrair acontecimentos, sinais, imagens, padrões que estão em ressonância com aquela vibração. As horas iguais são como impressões digitais do invisível. Indicam que existe um ponto de encontro
entre o que você sente e o que o universo reflete. Mas nem tudo que brilha é guia. Existe um perigo sutil quando se começa a depender dos sinais mais do que da transformação interna. É a armadilha da vigilância simbólica. A obsessão por ver o sinal, contar os minutos, esperar o número. A ansiedade se disfarça de espiritualidade. E aquilo que era para libertar passa a prender. É como um navegador que, ao ver faróis no horizonte, decide parar de conduzir seu barco. Ele esquece que os faróis são apenas referências. Não são o mar, não são o destino, e muito menos o leme. Se você transforma os sinais em dogmas, perde o contato com a essência. Se transforma cada hora igual em senha sagrada, mas continua preso ao mesmo padrão emocional, nada muda. O número pisca, mas você permanece igual. Existe uma diferença enorme entre receber um sinal e viver de sinais. Um é abertura, o outro é dependência. O sinal verdadeiro é silencioso. Ele aponta, mas não prende. Ele inspira, mas não vicia. Ele aparece e se vai. Porque o objetivo não é que você olhe para ele, é que você olhe para dentro. E aqui entra um ponto muitas vezes esquecido. O verdadeiro sinal não pede interpretação. Ele gera transformação. Ele muda seu estado interno, mesmo sem explicação racional, mesmo sem legenda. Ele vem, toca, reverbera e depois silencia. Assim como o vento que sopra, movimenta as folhas e desaparece. Assim como o pássaro que cruza o céu em silêncio, sem dizer para onde vai. Assim como a chuva que molha, mas não explica. Sinais reais não exigem que você se torne escravo da interpretação. Eles se tornam sementes, plantadas dentro, germinadas em silêncio. Eles não viram mania, viram mudança, e quando isso acontece, a hora igual deixa de ser uma obsessão e se transforma em espelho. Quando você vê 11:11, o que sente? Um arrepio? Um sinal de que está tudo se encaixando? Ou apenas um número bonito na tela? O que poucos percebem é que os números são mais do que medidas. Eles são arquétipos vibracionais. São formas condensadas de energia. E quando se repetem, estão dizendo algo. 11 e 11. 4 pilares. 2 colunas duplas. Um reflexo vertical. É o espelho dentro do espelho. Um chamado para o alinhamento entre o céu e a terra, entre pensamento e ação, entre intenção e vibração. É o momento em que o eu inferior e o eu superior se encaram. E quando você vê esse número, é como se o universo perguntasse: você está inteiro agora? 22 e 22 carrega outro tom. O 2 representa polaridade, dualidade, espelho e escolha. Quando se repete 4 vezes, ele aponta para a maestria sobre os opostos. Um convite à reconciliação interna, ao equilíbrio entre ação e receptividade. Já o 12 e 12, tantas vezes ignorado, é símbolo do ciclo completo, da passagem entre os mundos. São os 12 arquétipos do zodíaco, os 12 apóstolos, os 12 meses. O número da integração simbólica do tempo. Esses padrões numéricos não são magia vazia, são mapas, são portais vibracionais. E quando você os percebe, pode escolher passar reto ou entrar. Mas entrar significa presença, significa intenção, e para isso é preciso ritualizar. Não como superstição, mas como reprogramação. Na próxima vez que vir uma hora igual, não diga que coincidência. Respire. Feche os olhos por um segundo. Observe qual pensamento está ativo nesse instante. Qual emoção está presente. O que você está criando com sua mente sem perceber. Nesse momento, você pode escolher algo diferente. Pode silenciar. Pode ancorar uma intenção nova. Pode dizer com o coração: eu escolho alinhamento, eu escolho clareza, eu escolho presença. E aí, o número deixa de ser um efeito e passa a ser causa. Você transforma o sinal em espelho. Em vez de depender dele,
Você o utiliza como âncora de consciência, como um lembrete vibracional. Você cria um pequeno ritual pessoal. Não precisa ser complexo. Pode ser uma respiração, uma palavra, um gesto, um silêncio, um mini rito simbólico que diz: estou aqui. Com o tempo, seu cérebro começa a associar a hora igual com um estado interno de centramento. E aí acontece o milagre. Você passa a usá-la como ferramenta de reprogramação emocional. Mas cuidado, porque há um mecanismo por trás de tudo isso que age no silêncio. A dopamina. O cérebro ama padrões. Ele é desenhado para detectá-los. Toda vez que vê um número igual, ele interpreta como acerto, como recompensa, e libera dopamina, um neurotransmissor de prazer e motivação. Esse é o mesmo circuito que se ativa quando você recebe um like, ganha uma notificação ou acerta uma previsão. Microdoses de recompensa simbólica. Horas iguais então viram pequenas injeções de sentido. O cérebro se alegra, a alma relaxa, mas quando esse processo ocorre sem consciência, ele se transforma em vício. Você começa a esperar a próxima hora igual, a buscar, a contar, a se frustrar quando ela não aparece. E aí, a espiritualidade se contamina com ansiedade. Você começa a construir rituais simbólicos, mas sem presença. Repetições vazias, como quem faz uma oração, mas está pensando na conta que tem que pagar. Como quem acende um incenso, mas não sente o aroma. Como quem fala gratidão, mas vibra carência. A dopamina, quando não é regulada pela consciência, transforma o sagrado em automatismo, transforma o símbolo em superstição. E aí, o número deixa de te elevar e começa a te distrair. É preciso perceber a diferença entre o símbolo vivo e o símbolo automático. O símbolo vivo te acorda. Ele interrompe o fluxo mental. Ele gera pausa, presença, verdade. O símbolo automático te embriaga. Ele cria rotinas inconscientes que imitam o sagrado, mas não o acessam. E aí, mesmo cercado de sinais, você continua no vazio. Porque os sinais não têm poder em si. O poder está na forma como você os recebe. O segredo é esse: o número não é o milagre. Você é. O número apenas aciona uma parte sua que já sabe, que já sente, que já quer mudar. Mas essa mudança só acontece quando o número é visto com consciência. Por isso, use a repetição como lembrete, não como muleta. Veja o número, respire, silencie, reforce sua intenção. Mas não o transforme em obsessão, porque o verdadeiro código que você procura não está fora, está vibrando dentro. E quando esse código interno se alinha com a atenção, aí sim, a sincronicidade acontece de forma pura. Você não depende mais de ver o 1111, porque você é o 1111. Você se tornou o ponto de encontro entre céu e terra, entre espírito e matéria, entre intenção e realidade. Você já reparou como a natureza envia sinais sem precisar ser entendida? O pássaro voa, a flor desabrocha, o vento muda e a árvore simplesmente se adapta. A natureza não interpreta, ela se alinha. Enquanto o ser humano tenta decifrar o mundo, a árvore apenas permanece. A verdadeira espiritualidade não vive da obsessão por sinais, mas da sabedoria silenciosa de quem reconhece e segue. O 1111 aparece, e se você estiver presente, vai perceber. Sorrir, respirar fundo e continuar. Sem ansiedade, sem a necessidade de ver de novo. Porque entendeu que o símbolo só existe para ativar algo dentro. Depois disso, ele não é mais necessário. O verdadeiro sinal não gera inquietação nem compulsão. Ele traz paz, um pequeno suspiro de sim, eu estou aqui. E depois tudo segue. O ponto real de transformação não é a coincidência no visor do relógio. É quando o que você sente, pensa e faz entram em sincronia. Esse é o verdadeiro tempo sagrado. É a hora igual que não depende de números.
É quando sua vibração se alinha com sua intenção e suas ações seguem essa coerência. Quando isso acontece, os sinais externos se tornam apenas ecos do que já pulsa dentro. Você deixa de esperar por mensagens e se torna a própria mensagem. Você não pergunta mais: será que estou no caminho certo? Porque começa a viver de tal forma que o caminho se mostra por si só. O mundo começa a responder não aos seus pedidos, mas à sua frequência. Você entra em um ambiente e o campo muda. Sua presença transmite algo que nem você sabe explicar, mas que os outros sentem. E isso é porque você virou símbolo. Um ser alinhado, coerente, presente. Não é mais o relógio que diz que está na hora. É você. E aí os números repetidos aparecem ou não. E tanto faz. Porque agora, o tempo deixou de ser um marcador externo e passou a ser um estado interno. Você se tornou o 1111, o próprio código de reconexão entre céu e terra, entre alma e ação. O universo não precisa mais te lembrar o tempo todo, porque agora você vibra no tempo certo. Esse é o ápice da sincronicidade, quando você deixa de seguir os sinais e começa a gerar os sinais. Quando sua vida vira uma sequência de acontecimentos que fazem sentido, não porque foram previstos, mas porque foram vividos com presença. E então, não há mais divisão entre acaso e intenção. Tudo passa a ser parte do fluxo. Não é mágica, é coerência vibracional. O universo não premia os que mais pedem. Ele responde aos que mais se alinham. Por isso, a pergunta mais importante não é o que significa 1111, mas sim, quando foi a última vez que você esteve igual a si mesmo? Esse é o verdadeiro momento de poder. A hora igual entre o seu ser e o seu fazer. Entre a sua essência e a sua expressão. Quando não há mais ruído entre o que você é e o que você manifesta. Quando o relógio do mundo externo apenas reflete a hora exata do seu universo interno. Você não é mais alguém que espera ver sinais. Você é o sinal. É a vibração viva que inspira, transforma, silencia, toca. E isso é tudo. Isso é liberdade espiritual. É não depender mais de códigos externos para sentir o sentido da vida. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você vibrou. Algo reconheceu essa mensagem como uma lembrança, não de fora, mas de dentro. E se essa lembrança tocou sua alma, eu te convido agora a fazer um gesto simbólico. Curta este vídeo, não por hábito, mas como um ato consciente, um ritual vibracional que sinaliza: eu escolho seguir meu alinhamento. Se inscreva no canal, não para receber conteúdos, mas para continuar acessando frequências. Porque esse espaço é mais do que informação, é um campo de presença. E você faz parte dele. Esse é o seu 1111 interno. Quando você sente, vive e escolhe com clareza. Quando o universo já não precisa mais te lembrar. Porque agora você se tornou a lembrança. Que o próximo número repetido que você ver não seja só mais um. Que ele seja você, lembrando a si mesmo que está exatamente onde deveria estar. Inteiro, presente, vibrando, no tempo certo, na hora certa, dentro de si.